Oi pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre meu livro de cordel de Cora Coralina. Antes de a gente entrar na análise dessa obra, que é uma leitura importante para a prova da UEMA, eu queria me justificar. Eu tenho ficado um tempinho sem postar aqui no YouTube, mas é só porque eu estava passando por uma fase de adaptação na faculdade. Mas a minha pretensão é trazer o máximo de vídeos possíveis para ajudar vocês para a prova da UEMA. Então se inscrevam nesse canal, curtam esse vídeo e compartilhem, porque conforme o canal vai crescendo, eu vou ficando motivada a trazer vídeo para vocês. Bom, sem muita demora, existe uma poesia que ela nasce dos salões literários e existe outra poesia que nasce da terra. Uma poesia que ela é feita de pedra, de água, de roupa batida no lajedo, de mãos queimadas pelo fogo a lenha e de gente que quase nunca entrou para a história oficial. E é dessa poesia que vai nascer o livro, meu livro de cordel de Cora Coralina. Embora esse livro ele não seja um cordel tradicional na forma, ele carrega profundamente o espírito do cordel. Nós estamos falando de oralidade, de memória, de dignidade dos esquecidos, de transformação da dor em canto. Eu acho que é uma das produções mais maduras de Cora Coralina. No texto de abertura, ela vai trazer uma justificativa do título e a chave para toda a obra. Ela vai falar que o seu amor pelas histórias e pelas poesias de cordel vai assumir uma ligação profunda e obstinada com todos os anônimos menestréis nordestinos. E essa conexão a gente vai ver que não é apenas estética, mas também de sangue, porque ela vai identificar o povo do Nordeste como uma casta de onde veio seu próprio pai. E mesmo que esse livro ele não tenha uma estrutura métrica rígida da literatura de cordel tradicional, por exemplo, as sextilhas, as setilhas rimadas em esquemas fixos, ele vai se aproximar do ethos do cordel, que é a valorização da oralidade, o tom de contação das histórias, a celebração do popular e o foco nos sujeitos marginalizados pela história oficial. Vamos lá, eu espero passar de uma maneira didática para vocês. No poema que vai abrir a primeira parte, o poema Cantoria, o eu lírico, que para quem não sabe é aquela voz fictícia que fala no poema, o narrador das emoções, vai definir de forma orgulhosa o seu espaço de fala e o seu projeto literário. Diz assim: meti o peito em Goiás e canto como ninguém. O ato de cantar, para a autora, afasta-se do beletrismo erudito, ou seja, aquela literatura acadêmica tradicional excessivamente preocupada com o preciosismo de palavras difíceis e de regras rígidas e vai focar no ordinário, ou seja, o cotidiano simples, o comum, as coisas corriqueiras da vida real, nas cicatrizes e no esquecido. Ela canta as pedras, as águas, os velhos quintais com muradas de pedra, as coxas furadas estendidas no lajedo e, notavelmente, a mulher da vida conformando a vida dela. A poética se encerra de maneira telúrica, ou seja, profundamente ligada à terra, às raízes do solo e à natureza do lugar, comparando o fazer poético à subsistência do campo. Então ela diz assim: boto escoras nos cerados, por aqui vou ficando. Ou seja, sedimentando, consolidando, firmando de maneira sólida a sua identidade como uma poeta da terra. Existem temáticas centrais da obra. A gente primeiro pode falar sobre as pedras e a resiliência. Tem um poema chamado Das Pedras, e a pedra aí vai deixar de ser um mero elemento geográfico ou um obstáculo físico, e ela vai se transformar em uma metáfora existencial. O eu lírico, que eu já expliquei para vocês, vai afirmar que transformou a agressão e a dureza em um instrumento de elevação, quando diz assim: ajuntei todas as pedras que vieram sobre mim. Levantei uma escada muito alta e no alto subi. O poema vai resumir a filosofia de vida e de criação da Cora Coralina, a poesia que nasce do ato de quebrando pedras e plantando flores, transmutando a opressão em beleza rústica. Entre pedras que me esmagavam, levantei a pedra rude dos meus versos. A obra é percorrida por um trânsito geográfico e afetivo entre duas regiões marcantes na biografia da autora. Uma delas é Goiás, representado pelo Rio Vermelho, pela Serra Dourada, pela mítica figura de Bartolomeu Bueno em Anhanguera e pelas janelas da Casa Velha da Ponte.
O Rio Vermelho surge como um elemento de identificação mística e íntima, sendo descrito quase como o líquido amniótico onde cresceu da minha poesia o feto. E a gente também vai poder falar aqui na obra sobre São Paulo, focado mais na cidade de Jaboticabal, onde a autora passou anos da vida adulta e criou seus filhos, nos poemas Jaboticabal 1 e 2 e A Casa do Berço Azul. A Cora vai relembrar com nostalgia a terra roxa paulista, a expansão do Rei Café, o trabalho duro dos colonos e a profunda gratidão aos vizinhos que acompanharam o duro aprendizado da vida, dela no caso. E a espiritualidade também é um tema muito forte na obra, vai se desvestir de formalismos litúrgicos tradicionais para habitar nas frestas do mundo natural. No poema Meu Pequeno Oratório, a autora vai evocar uma Nossa Senhora das Graças, das raízes e dos troncos, que protege tanto as cigarras imprevidentes quanto as formigas previdentes e que dá direito à vida até mesmo às cobras e aos tigres. E no texto Misticismos, a labuta diária do campo ganha um contorno de culto religioso. Diz assim: a terra é templo, o lavrador é semeador, a lavoura é altar, o grão é oferta. Há uma santificação do trabalho rústico e do cotidiano, sintetizada na sacralidade do alimento no longo poema Pão Paz. Na obra a gente também vai perceber um compromisso social e uma recusa da idealização romântica. A autora vai manifestar uma aguda sensibilidade em relação às dores dos desfavorecidos. Ela vai rejeitar o lirismo alienado. Em Dolor, ela vai construir um quadro trágico sobre as crianças pobres de pé no chão, acometidas pelo amarelão e pela desnutrição, cujo destino final e precoce é encher as quadras do cemitério municipal. Em Vida das Lavadeiras, o eu lírico ele vai fazer uma autocrítica severa e vai exigir realismo na escrita. Diz assim: façamos versos sem mentir, rejeitando mitos como iaras dançando para expor o cotidiano das mulheres reais, sem marido, que batem roupa nas pedras, lavando a pobreza, sem cantiga, sem toalha, sem alegria. Um dos pontos mais surpreendentes também da coletânea reside no poema Israel, Israel e Barco Sem Rumo. A Cora vai evocar eventos históricos mundiais, como o sofrimento do povo judeu no pós-guerra em 1945 e a tragédia dos navios de refugiados que erravam pelos mares sem que nenhum ponto os aceitasse. E o eu lírico vai transcender o regionalismo e vai expressar uma empatia universal, porque ele vai desejar arvorar uma bandeira de paz nos portos brasileiros para acolher esses sobreviventes e repartir o pão da fraternidade. A obra ela também fala com a gente sobre corpo, o tempo primeiro geracional, né? No poema Este Relógio, a passagem do tempo ela é medida pela chegada de novas gerações, filhos e netos, e pelo contraste agridoce da memória. O poema ele vai terminar de uma forma muito comovente, com a mãe desejando que o relógio marque para as filhas as horas boas que não marcou para mim. E é um dos meus favoritos, eu acho isso muito forte. E também fala sobre a força genética da natureza, né? O desabrochar da feminilidade e do desejo também é tratado sobre vieses telúricos e biológicos. Em A Flor, a observação detalhada do nascimento de uma flor criada no entulho vai ganhar contornos de uma gestação litúrgica e nupcial. E também em O Cântico de Dorva, o erotismo e o sexo no milharal são retratados de forma direta, abrupta e instintiva. O ato sexual de Dorva é descrito como um chamado genésico, instintivo, veio vindo, rugindo, chorando, gritando, apelando do fundo dos tempos. A gente vai ter uma construção de uma identidade autoral no icônico poema Estas Mãos,
onde a poeta ela vai desconstruir a imagem tradicional do escritor intelectualizado de gabinete e vai construir a sua identidade a partir do trabalho braçal. Ela vai dizer mais ou menos assim, olha, para essas mãos aqui de mulher esforçadas, enfim, ela vai mostrar o esforço dela, pesadas, de falanges curtas, mãos que jamais calçaram luvas, então ela vai se orgulhar das suas mãos domésticas, íntimas do tacho de cobre, da cinza da fornalha. Ela vai se definir como uma caminheira de uma longa estrada, e esse fazer poético dela se equivale ao trabalho físico de semear, de quebrar arestas. Essa humildade literária da autora, ela se reflete em sua trilogia de homenagens a Pablo Neruda e também Tem Meu Coração, ao lamentar o fato de ter conhecido a obra do poeta chileno muito tardiamente, no seu isolamento no sertão goiano, ela vai comparar esse gigantismo universal do Neruda ao seu próprio fazer artístico, classificando os seus textos como minha pequenina poesia, pobre se arrastando. E aí ela vai rogar ao espírito do poeta uma pluma das suas asas para conseguir alçar um voo que supere o seu curto e rasteiro limite. Eu sei que parece assim muita viagem, muita noia, mas eu acho essa comunicação muito divertida da gente ler e de ver como esses autores eles se correlacionam. Quando você faz a leitura da obra, você percebe que existe uma total libertação das formas fixas da poesia clássica. A gente vê versos livres, repetições rímicas, anáforas como o uso recorrente do verbo cantei em cantoria, ou tem um rio em Rio Vermelho, e estruturam o poema por meio de um ritmo de fala e do canto. Outra coisa que a gente pode ver, pensando aqui, é a imagética da Cora, porque ela se baseia em substantivos táteis e telúricos, pedras, cascalhos, sementes, raízes, água, pão. E também existem muitos anacronismos. Um traço estilístico curioso é o choque estético sutil entre o universo arcaico, ou seja, antigo, os bandeirantes, as camisas de riscado, o fogão de taipa, e as imagens da modernidade tecnológica e científica global, como no poema da Lua, Luar, onde a poética da Lua é visitada e contrastada com as figuras dos astronautas, eu não sei falar, Yuri Gagarin, e os tripulantes da Apollo 11. No fim de meu livro de cordel, fica a sensação de que a Cora conseguiu transformar a própria existência em uma matéria poética. Se vocês perceberem, a literatura dela não tenta fugir da dureza da vida. Pelo contrário, ela vai entrar nessa dureza com as mãos nuas. E as pedras em Cora nunca são apenas pedras. Vão ser abandono, pobreza, memória, até mesmo resistência. E ainda assim delas conseguem nascer flores. E talvez seja por isso que a poesia dela continue tão viva, porque ela não fala só sobre Goiás, sobre interior ou sobre um tempo antigo. Ela fala sobre aquilo que permanece humano mesmo diante da precariedade. E quando ela escreve aquela frase que a gente falou lá no início, boto escoras nos cerados, por aqui vou ficando, parece que ela sustenta não só as casas velhas e as memórias do passado, mas também uma forma de olhar o mundo com dignidade, com ternura, com permanência. E ler essa obra, ler a própria autora, como a gente já diz aí nas figuras de linguagem, é entender que a poesia também pode morar no barro, no cansaço, no pão, na enxada, nas mãos de uma mulher simples que decidiu falar sobre aquilo que ninguém falava. E talvez seja justamente aí que mora a grande singularidade dessa autora. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.